Vamos ir na presença do nosso Deus, aleluia. Vamos falar com o nosso Pai. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus Pai, nós entramos, Pai, na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, envie Teus anjos, Pai, no portão da Tua igreja, no meio da Tua igreja, no altar da Tua igreja, com uma espada desvergonhada, cortando todo o mal. Mas também te peço, Pai, toda oração contrária contra os Seus filhos seja destruído nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ainda te peço, Pai, abre as portas dos céus, as janelas dos céus, vem derramando bênçãos neste lugar. Este lugar, meu Senhor, consagrado por Ti, para a Tua honra e Tua glória. E ainda te peço, Pai, que nesta noite, só o Teu Espírito Santo tenha poder neste lugar. Só o Teu Espírito Santo possa estar no meio de nós. Ainda te peço, Pai, vem falar conosco através da Tua palavra. E eu te peço, Pai, receba os nossos louvores. Amém. Está adorando nosso Deus, irmãos. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Isso me louve em nome de Jesus. Aleluia. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são para Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Isaías capítulo 1, versículo 2. Um livro muito lido também, o livro de Isaías. Oh, aleluia. Eu vejo aqui, nesses dias, nesses últimos meses desse ano, eu vejo Deus muito falando com as pessoas sobre... É um alerta, né? As ameaças de Deus é um alerta. Mas nem todos querem esse alerta de Deus. Infelizmente. Está pouco ligando para Deus. É isso que eu vejo como pastor. Está pouco ligando para Deus. Infelizmente. É ensinado, Deus sempre exortando o povo dele, mas o povo dele parece que não está dando nem aí para Deus. Não sei o que está acontecendo na mente das pessoas. Não sei, irmãos. Mas Deus sabe. Então aqui o livro de Isaías capítulo 1, versículo 2 fala: exortações e ameaças. Preguei a semana passada, se eu não me engano, a retrasada, sobre ameaças. Quando eu preguei Amós, né? Se eu não me engano, foi isso. Meu Deus, e vem outra vez, Deus aqui alertando, e o povo está pouco ligando para Deus. Não tem outra palavra, irmão. Não tenho palavras, a palavra é esta. Eu sei o que eu prego, o que Deus manda entregar. Aleluia, glórias a Deus. Quantas vezes precisamos ouvir a voz de Deus e não ouvir a nossa voz, as nossas vontades e a voz do inimigo. As pessoas têm muito ouvido a voz do inimigo, mas não têm ouvido a voz de Deus. Aleluia. Diz aqui na palavra de Deus, preste bem atenção, como Deus compara uma pessoa que realmente não tem ouvido a voz dele. Vocês vão ver nessa palavra, irmão, é bíblico, está aqui na Bíblia. Como não pregar a verdade, como sempre eu digo? Como não, irmãos? E mesmo assim as pessoas têm realmente não ouvido o que Deus tem ensinado e nem vivido. Diz aqui no versículo 2: ouve, ó céus,
e presta ouvido, ó terra, nós, porque fala o Senhor, criei filho, eis aos Senhores, mas eles prevaricaram, quer dizer, pecaram contra mim, diz Deus. E não é isso que tem acontecido, irmão. Peca de todas as maneiras, porque não tem ouvido a voz do Senhor. Manda a dizer Deus nesta noite. Muitas vezes você tem ouvido a voz do seu companheiro, da sua companheira, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, que não tem vida para te dar, mas não tem ouvido a voz de Deus. Esta palavra, quem está falando isso não é Isaías, não é missionário a ele, não. É Deus, é o nosso Pai. Se assim ele seja teu pai, que eu não sei. O filho é obediente ao pai. Se nós somos obedientes ao pai carnal, pecador, você imagina aquele que nos fez, cria nós até hoje. Então Deus disse aqui, prevaricaram contra mim, pecaram contra mim. E Deus, vendo tudo isso, que ele mandou que Isaías pregasse e escrevesse esse livro. O boi conhece o seu possuidor. O boi, hein? O boi! Calamachuria. A palavra hoje é para derrotar o diabo que está nas vidas, que sai em nome de Jesus. O boi que é o boi conhece o seu dono, e você não conhece o teu dono, meu irmão, que é Deus. Não conhece não. Falar é uma coisa, praticar é outra, meu irmão. Calama, xurielamachaia. Vou repetir, vou terminar. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura, e o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, diz Deus, irmão. E não é isso que acontece? As pessoas estão brincando de ser cristão. Você fala, mas você não é. Como é que alguém é um cristão, ao mesmo tempo que louva a Deus, louva as músicas de Satanás? Você nunca foi crente, meus irmãos. E é o que mais tem, é pessoa que se diz que é crente, e a boca está cheia de peçonha, de coisas malignas. Como é que você fala que adora a Deus, louva a Deus, e o louvor está na tua boca, na tua vida, na tua casa, meu irmão? O louvor do diabo. Aliás, a música do diabo. O louvor é de Deus, a música é de Satanás. Está um povo perdido. Será que é bom ser uma pessoa assim? Receba mais uma pregação, mas viva ela. Viva ela. Aí chega aquele dia, que chega para todos, viu? Não pense que é só rosas, não. Tem uns espinhos para te furar uma hora, para você sentir que você precisa de Deus. Calamachaia, caramachuria, alamachaia. Vamos parar de brincar de ser crente. É uma vergonha dizer eu sou evangélico. Aí sai da igreja, já está com as músicas do diabo na boca. Se o boi conhece o seu dono, o boi não tem cabeça para pensar, não. E Deus colocou a nossa cabecinha, pensa, vê o que nós temos que fazer ou não. O que é lícito? É você que agrada a Deus ou a Satanás? Com as suas atitudes, com os seus cânticos, com o seu olhar, com o teu pensar. Se o animal conhece o seu dono e você diz que conhece Deus, você não sabe nem quem é Deus, meu irmão. Alamachaia, iricalamachaia. Oh, glórias a Deus, aleluia. E diz aqui a palavra de Deus: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. É o que eu mais prego, que a semente de Deus é sadia, é pura, é boa,
Mas quando fala semente de maligno, é a semente de quê? De Satanás. Olha, calamachaia. Eu vim aqui nesta noite para ver se Deus abre tua cabeça. Olha, calamachuia, lamachaia. Para de brincar de ser crente, meus irmãos. Aleluia. É um maldito, vou repetir outra vez, do Natal. Maldito de Natal. Quem inventou Natal? Jesus não está nisso não, vou repetir outra vez. Quem inventou Natal? Uma prostituta que dormia com o filho, se prostituía, colocou um pé de pinheiro na cova do filho. E você celebra Natal? Vou repetir para quem não estava aqui. Eu tenho toda a razão de falar maldito. Porque não é de Deus. Você não gostou? Porque você não é crente. Você nunca foi crente. Você é do mundo ainda, você é do mundo. Então viva no mundo. Eu não fui levantada para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu fui levantada para dizer que Deus tem propósito na tua vida. Ele tem salvação, Ele tem libertação, meu irmão. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. O que é que Deus quer com esta palavra? Obediência. E as pessoas, a maior parte, 99% das pessoas não obedecem a Deus. Olha quantos perdidos no mundo, irmão. 1% que obedece a Deus. Crê nisso? Palavra do meu Senhor. Acredite quem quiser. Eu vou falar aquilo que Deus manda na igreja. Aleluia. O que é que Deus quer? Obediência, libertação, comunhão. Ricai, Shumi, Haracai, Xaralamachaya. Que comunhão tu tem com Ele? Fale que comunhão tu tem. Nem de Santa Ceia você ceia mais. Você não quer saber de Jesus e diz que é um cristão. O que foi que eu preguei quinta-feira? Chega um momento que Deus abandona as pessoas. E Ele dá um basta para nunca mais ajudar. Por isso que eu preguei quinta-feira. E hoje vem essa palavra da parte do meu Deus, do meu Senhor. O boi que é o boi conhece o dono. Quando ele chama, ele obedece. O animal conhece a manjedoura. O dono ensinou. E ele sabe. E Jesus tem ensinado, Deus tem ensinado. E o que é que você tem feito com o ensinamento de Deus? Mentes vazias. Você vai ver o que é que Deus diz aqui nas mentes das pessoas que estão desobedecendo Ele. Então, que comunhão você tem com Deus? Você nem ceia a Santa Ceia. Você não tem comunhão nenhuma, meu irmão. Dia da Santa Ceia, vocês, pula. Sabe por quê? Porque as pessoas é do mundo, não é de Deus. Vou falar e falo. Quantas vezes precisar. Aleluia, Jesus. Outra coisa, Ele quer uma adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira. Estão adorando em mentira, em cima de mentira, com falsidade, adorando a Deus. Ele não tem visto isso. Ele não tem visto isso. Eu paro aqui como eu vou parar em nome de Jesus. Nada, telefone está até desligado. Acabou. Telefone nada. Não quero contato com ninguém. Quero descansar em nome de Jesus. Meu Deus, o meu patrão, ele mora no céu. Chama Deus. Chama Jesus. Alamachaya. Mas você não sabe das 2 semanas que eu fico sem estar aqui pregando desta palavra. Eu sinto fome, eu sinto sede. Você não sabe a vontade que eu fico de estar aqui, meu irmão. Mas não só aqui, todo dia com Ele. E principalmente para abrir a igreja dele. Aleluia. Fico contando os dias. De tanto que eu amo estar na presença de Deus. Porque eu tenho comunhão com Ele.
Mas a igreja poucos têm, ou quase ninguém. Vamos aqui em nome de Jesus. Então parei aqui, né? Semente de malignos. Malignos, quando diz, é semente do diabo, viu? Dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Tem muitos voltando para trás. É verdade. Até no passado, conhecia um pouquinho de Deus. Só que a pessoa não quis se aprofundar. Porque acha que ter Deus, assim acha a pessoa, é peso. Peso é quando chega o mal na tua vida, meu irmão. Isso é peso. E o mal bate, o dia chega, meu irmão. O dia chega, meu irmão, para todos em nome de Jesus. Diz aqui, no versículo 5. Quantos estão andando, vou aqui no 4 ainda. Quantos estão andando para trás? Até no começo ia bem, mas não, está no mundo. Voltou para o mundo. Na tua casa, quando tem um aniversário, que música você toca? Música de Satanás ou música de Deus? Hã? Né? Do diabo, né? Corre lá, né? Você vê que você não tem Deus, não está com Deus, e Ele também não está com você. O que acontece com essas pessoas? Vamos lá. Porque sereis ainda castigados. Toda a cabeça está enferma. Enferma de pecado, quer dizer Deus. Não é de doencinha, não. De pecado. E sabe ainda como comparar Deus, uma pessoa que está longe dele? Porque está perto de Deus, irmão. É nós querer Ele a todo momento. Não é querer de vez em quando. Se der. Quando der, diz você. Então a cabeça está o que? Enferma. E todo o corpo e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão feridas. Deus compara uma pessoa longe dele com feridas, chagas, podre, manda dizer Deus. Esta é a palavra desta noite. Assim manda dizer o meu Deus. Aleluia. Então Deus compara uma pessoa, fala de castigos, né? Falou aqui de castigo. Então para Deus uma pessoa que está longe dele, está perto dele, não é de vez em quando, é sempre. Então você está longe. Feridas, inchaços, chagas, podres, diz a palavra de Deus. Manda mais Deus, fala mais Deus. Olhe para dentro de você, se realmente você é de Deus, ou é filho do maligno. Aleluia. Então Deus compara chagas é o quê? Feridas. Para Deus é uma pessoa que está longe dele, que não obedece a Ele, uma pessoa podre, diz aqui, podres. Está lendo a Bíblia, meus irmãos? Quem não lê, pega a Bíblia para ler, pega na carona do vizinho, no irmãozinho do lado. Podres. Deus tem pregado muita palavra aqui nessa igreja assim, que as pessoas estão assim, podre. A mente da pessoa, a vida da pessoa está assim diante de Deus. Podre. Ele diz mais aqui, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Deus falou que nem óleo amolece o pecado que está na tua vida. Esta é a palavra desta noite. O boi que é o boi, ele ouve o dono. O animal, o ser humano devia ter vergonha. Vergonha. Não diga que é de Deus, é uma vergonha. Não diga que você serve a Deus, é uma vergonha. Por causa desses malignos, quem está ok com Deus,
paga ou paga, irmão. O que é isso? Por causa de muitos malditos, a gente tem que pagar? Não. Aleluia. Não amolece nem com óleo o mal que está na mente das pessoas, o caminho das pessoas. Manda dizer Deus. Aramaia. Tem muita gente convencido, mas não convertido, manda dizer Deus. Muita gente é convencido, mas não convertido. Ricalá, xararamachaia. Assim diz Deus nesta noite. Entendeu? É o que mais tem. Convencido tem. Convertido jamais. Uma pessoa que se converte a Deus é uma nova criatura. Aquilo que é do mundo não pode mais estar na tua vida, na tua casa, no teu dia a dia. Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Versículo 7. E a vossa terra será assolada, diz Deus, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. Por quê? Porque não tem a Deus. Isso é as ameaças que o meu Deus está dando nesta noite. Você fala, nossa, mas eu não estou assim. Cuidado. Pode chegar em você numa hora que você não espera, meu irmão. Cuidado. Se você estiver em igreja que tudo pode, o mundo está lá. Aqui não entra o mundo, não. Aqui não. Aqui é para endireitar, é para consertar, é para libertar, é para salvar o povo de Deus. Eu fui chamada para isso, para dar o ensinamento que Deus manda. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui. A vossa região, aleluia, diz aqui, abrasada, assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e a vossa região, e os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como uma subversão, e está devastada como um subversão, aleluia, de estranho. O que Deus está dizendo? A tua cidade, quando Ele fala aqui, é a tua vida, a tua casa, está com estranhos. Quem é esses estranhos? Porque você está indo para o mundo. Estranho para Deus é uma pessoa que não pertence a Ele. É estranho para Deus. Se é estranho para Deus, por que está contigo? Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Vamos aqui para o versículo 9. Diz aqui. É um pouco comprido esse capítulo. Não vou pregar tudo que eu já... A palavra já está aqui, já completa já com quase isso aqui. Vamos lá em nome de Jesus. Será que vocês entendem, irmão? Será que vocês vão mudar? Ou vai sempre escutar a palavra e não viver ela? Você sabe que o animal, a pessoa dá os nomes, mas ele não é chamado, ele não reconhece o dono pelo nome. Ele conhece pela voz. Sabe disso? Pode dar nome o que for para os seus animais. Qualquer animal que você dê nome. Ele não conhece pelo nome jamais. Ele conhece pela voz do dono. E você não conhece o teu pai pela voz dele, meu irmão. Eu fico pensando às vezes como as pessoas brincam com as coisas de Deus. Nunca querem que a mão dele pese sobre você. Que dói, irmão. Não precisa a pessoa passar por isso. Eu nunca passei, graças a Deus. A mão de Deus não. Nunca me pesou. Graças a Deus. A mão do diabo que tenta. A do meu Deus não. Nunca me pesou. A do diabo tenta. Mas ele tenta para cair. Calamachai. Aleluia. Vamos aqui no versículo 9. E se o Senhor dos Exércitos nos não deixará alguns remanescentes, já como Sodoma, seriam semelhantes a Gomorra. Vocês lêem a Bíblia ou não, irmãos? Quer que eu fale o que aconteceu? Vou repetir mais uma vez. Como Sodoma e Gomorra. Ele está comparando nós aqui na terra hoje como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Lá naquela cidade,
milhares de pessoas vivendo, milhares, mas só tinha uma pessoa que temia a Deus. Você acredita nisso? Uma pessoa que temia a Deus. E Deus ali mandou ele sair da cidade com a família dele, 2 filhas, a esposa e ele. Deus falou: sai, mandou um anjo lá, sai, porque eu vou incendiar essa cidade. Assim Deus quer fazer, Ele quer dizer: você quer que Ele faça na tua casa isso? Que Ele toque fogo em nome de Jesus? Deus não é um Deus de brincadeira. Aleluia. A mulher dele ainda pensando nas coisas que deixou na casa, porque Deus ia incendiar toda a cidade, mandou toda a família sair. Sai daí você. Foi o único, imagine milhares de pessoas, uma única casa se salvou. A mulher ainda olhou para trás, pensando nos móveis, na casa, no que tinha. Deus fez ela uma estátua de sal. Rai Shumi, Kala Macharaia. Assim diz Deus nesta noite. Ele falou: vai e não olhe para trás. O anjo tinha já dado as dicas que Deus tinha dado. A direção de Deus. A palavra é essa, a direção do Senhor. Toda a cidade foi incendiada. Milhares de pessoas morreram. As bolas de fogo vinham da onde? Do alto. É de lá que vem o castigo, meu irmão. Assim diz Deus nesta noite. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus grande, Deus poderoso, maravilhoso Deus. Só quem não conhece Ele, que não teme a Ele. Oricai, Shumi, Kalaia, Xaralamachai. Oh Deus de poder. Aleluia, Pai. Tudo é para a sua honra e glória, Pai. Que o diabo e o inferno se acabem nesta noite, Pai. Toda honra é dada aqui neste lugar para o Senhor Jesus, Pai. Haramaia, Shuria, Lamachaya. Grande Deus, poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, um pastor que cuida de ovelhas, ele tem que ter qualidades. Sim, humilde, humano, né? Trata bem, claro. Agora, tem pastores que pregam a palavra de Deus, se diz que é pastor, é arrogante, é soberbo. Eu estou falando, pregando a palavra, nós temos que rasgar mesmo, falar o que Deus quer, temos que falar. Agora tem pastor, irmão, que às vezes diz que é pastor e não é, tem soberba e arrogância, aí é outro caso. Mas quando nós pregamos a palavra, dizendo Deus mandou, Deus está entregando, Deus está te avisando, Haramacharaia, Xaralamachaya. Oh, glórias a Deus, aleluia. Ele está neste lugar. Sabe por que Ele está neste lugar? Porque Ele ama as palavras que Ele manda pregar. Os corvados não pregam, mas eu prego, Calamachaya. Quem vai me dar vida e salvação é Jesus Cristo. Não é homem, não é ninguém dessa terra. Ramachuria Lamachaya. Eu vou ganhar de quem? É do meu Deus, não é de homem nenhum, não. Ramachuria Lamachaya. Oh, glórias a Deus, aleluia. Vamos aqui em nome de Jesus. Aí chegou o problema. Glórias a Deus, você hoje está tudo bem, né? E final de ano então, hein? Oh Jesus, né? Vai orar mais, dobre o joelho mais, jejue mais, busque mais Deus, em vez de pensar em comida, em coisas de Natal. Aleluia. Jesus não está nisso não. Aleluia. Como? Já era nascido? Como ele vai nascer? Nasceu de Maria, e daí? Ali foi uma coisa realmente para mostrar para nós. Ele trouxe salvação, para mostrar o que é uma criança, um adolescente e uma pessoa de verdade. Ele veio para isso, mas ele é o próprio Deus. Ele já era nascido. Vou repetir isso hoje também, em nome de Jesus. Ele já era nascido. Kalamaia, Shuri, Kalamachaya. Oh, glórias a Deus, aleluia. Deus grande, Deus poderoso. Vamos aqui. Então Deus fala: aquele que não quer ouvir a voz dele, ele pode fazer igual Sodoma e Gomorra. Às vezes pode ser que não venha bola de fogo, mas venha outras setas da parte do Senhor. Por que não? Eu fico pensando às vezes, irmão, as pessoas vão, pregam a palavra, só entregando o milagre, agradando a carne, e a alma da pessoa está ali, desfalecendo. Por que eles vão ali para quê? Vou repetir mais uma vez. Porque eles ganham cachê.
Eles têm que entregar. Ó, receba a bênção. Ó, um milagre também eu entrego aqui. Mas não tenho cachê nenhum. O cachê meu está guardado, está lá no céu. É a salvação. Esse é meu cachê. Esse é o meu cachê, está lá no céu. É a salvação. Aleluia, Jesus. Eles ganham para isso. Não faz obra para Deus, faz para eles. Para eles. Aleluia. Glórias a Deus. E não é só gente mais nova, não. Até os velhos não tem vergonha na cara de pregar para ganhar, irmão. Até os velhos que deveriam já estar libertos, em nome de Jesus. Como está ganhando cachezinho, vai achar ruim. Uma palavra como essa, ó. Mexe com o inferno e com muitas pessoas que estão aí com o inimigo. Mexe, que mexa. Eu vim aqui para isso em nome de Jesus. Eu vim aqui para isso. Alamachaia, Ricalamachuri e Alamachaia. Glórias a Deus, aleluia. Vamos aqui, versículo 11. Se der que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não fogo com o sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Deus falou que não vai aceitar sacrifício teu. Sabe quando a pessoa faz voto de tolo, promete as coisas para Deus e não cumpre? Quando a coisa está bem feia. Deus falou que nem isso Ele vai aceitar de cada um de vós. É tempo de se libertar, de ter comunhão com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus não quer sacrifício com animais e tudo mais, que seja em jejum, em oração. Às vezes a pessoa ora tanto, não vale de nada. Não vale de nada. Porque a pessoa pensa que orando, chega perto de Deus. Não. O que chega perto de Deus é a obediência. A comunhão com Cristo. Aí você chega diante do Pai. Pode orar, pode cansar de dobrar o joelho lá, ó. Pegar a palavra, eu vou falar com Deus. Deus está sabendo como é o seu deitar e teu levantar, meu irmão. Ele conhece, meu irmão. Pode enganar a qualquer um de nós, mas a Deus ninguém engana. Então vai fazer sacrifícios. Deus não quer sacrifícios. Está no pecado, não se liberta, tanto que Deus tem ensinado. Diz aqui, versículo 12: quando vires para comparedes perante mim, quem requer isto de vossas mãos, que fizesses pisar os meus átrios? Deus faz uma pergunta para a igreja. Se for até ele, querendo pisar nos átrios dele, vaso sujo não pisa, vaso trincado não pisa. Os átrios dele onde que é? Lá no céu, não é aqui não, meu irmão. É uma pergunta que ele fez para a igreja. Se vier pisar nos meus átrios, se querer, não adianta, irmão. Não adianta, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui no versículo 13: não tragais mais oferta de balde, incenso para mim, abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, o pecado, nem mesmo o ajuntamento solene. Deus não recebe. Você pode querer oferecer 1000 coisas para Ele. Ele fala que Ele não vai receber. 2 mensagens nesse final de ano que eu preguei falando isso. Parecido com isso, não é igual, é claro que não é igual. Em outro livro. Mas parecer Deus ali, alertando, as ameaças de Deus, fala alertando. E mesmo assim o povo não acorda. Não acorda. Vou falar, Senhor Deus, aleluia, Jesus. Quantos pensam, fazendo planos, né? Coitada de você, coitado de vocês, fazendo os planos para o ano que vem. Você sabe se você vai passar desse ano? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você nem sabe. Quem sabe é Deus, irmão. Se eu partir ainda esse ano, eu vou em paz. Eu vou em paz. E você? Ora, calama, xaralamaçaia. E você? Como é que está diante do Pai? Tem ouvido a voz dele? Não, né? A palavra debalde, quando ele fala, não adianta trazer oferta debalde quer dizer não vale de nada, não presta para nada o que você vai oferecer para ele.
ele não vai receber. Diz aqui ainda a palavra de Deus: as vossas festas da lua nova e os vossos solenidades as aborrece a minha alma, diz Deus. Já me são pesadas, já estou cansado. Deus sofrer. Diz Deus, irmão. É Deus que diz isso, irmão. Ele falou que não adianta trazer as ofertas para ele, né? Porque as pessoas faziam festa de ano em ano no Velho Testamento, né? E ele está falando das festas, de sábado, né? A lua nova, de ano em ano, né? Ele falando fazia. E ele está dizendo aqui que ele sofre com isso, por quê? Porque as pessoas estão em sofrimento, porque não têm ouvido a voz de Deus. Deus quer todos, quer, mas nem todos quer Deus. Ainda tem cada pessoa, irmão, querendo pregar a palavra, está cheio de coisa ruim dentro da pessoa, irmão. E vou te falar uma coisa: até essa cestinha da oferta, nem todos é lícito. Eles não podem pegar pessoas contaminadas, cheias de pecado. A Santa Ceia não é para qualquer um servir. A pessoa está cheia de pecado, de coisas que não prestam. Não é digno a palavra é essa. Não é digno de tocar nas coisas do Senhor. Não é digno. Halamachaia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Halamachaia. O que Deus quer falar nesta noite? Ele quer um povo liberto. Ele quer um povo obediente. Ele quer um povo que tenha comunhão com Ele. Como você pode dizer que tem comunhão, irmão? Se a Santa Ceia você faz pouco. Sempre tem uma desculpa. Não é isso? E não é só isso. É obedecer em todo momento. Uma adoração mentirosa, falsa. Ora na saia. É assim que Deus manda falar nesta noite. Uma adoração mentirosa. Com a mesma boca que louva Ele, canta para o diabo. Deus sabe por que Ele está falando tudo isso nesta noite. Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Calamachu e calamachaia. Aleluia, Jesus. Claro que Ele sofre. Porque Ele vê você se perdendo. Indo para um lugar que Ele não preparou para você. Que é o inferno. Ele preparou o céu, mas muitos estão indo para o inferno. Manda dizer Deus. Calamachada. Irmãos, é não olhar se haver maldade, não pensar nas atitudes daquilo que faz. Você vê maldade, irmão, e o diabo está usando, e a pessoa vê, mas não acorda. Vamos lá em nome de Jesus? Então Deus fala nesta noite, eu ouvi a voz dele, que ele quer obediência, libertação, comunhão e uma adoração de verdade. Ora, machaia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Depois de fazer sacrifício, para quê? Será que ele vai receber seu sacrifício? Tem pessoas aqui que eu preguei, que ele não quis mais nada. Zerou com aquela pessoa. Deus pode zerar com cada um de nós também. Com cada um de vocês também. Em nome de Jesus. Tira aí do meio disso, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Haramachu e calamachaia. Oh, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Oh, aleluia. Então, você está achando que a tua oração, porque aconteceu aquilo? Não. Ele tem misericórdia e ainda te dá. Você pode até ter aqui. Mas amanhã, você não tem nada lá em cima. Você não tem nada lá em cima. Nada. Ou você pensa que tudo que está aqui é tudo. Isso para nada presta. Isso se acaba. Haramachaya. O carro enferruja, a casa cai, a roupa fura, o sapato também rasga. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dá mais valor às coisas de Deus, não aquilo que Ele te dá. Você pode até ter aqui, pode ter. E amanhã vai chegar lá e falar: você plantou o que aqui? Você não fez nada para mim? Fez para ti. Halamachuia, calamachaia. Assim diz o meu Deus. Diz aqui a palavra de Deus.
Diz aqui no versículo 15, vamos lá. Parei não sofrer, né? Pelo que quando estendeis, quando estender as mãos, escondo de vós os meus olhos, se quando multiplicar as vossas orações, não as ouço. Verdade ou não é? Fala simplesmente? Claro que não. Estou pregando o quê? O que ele mandou escrever. O que Deus mandou escrever. Não foi Isaías, não é de Isaías. Essa palavra é de Deus. É de Deus, irmãos. É de Deus, irmãos. Aleluia. Quando eu não acabei de falar, irmão, está aqui, está na palavra. Você ora. Acha que Deus. Por que está demorando? Isso não acontece. Se liberte primeiro para ele ouvir tua oração. Tira esses pecados, essa maldade do seu coração, para poder ele ouvir tua oração. Claro que ele não ouve. Diz Deus. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, pecados, maldades. Irmãos, é assim que anda as igrejas. Agora, um pastor de verdade vai fazer a vontade de Deus. Ele não vai pregar porque sabe, fulano não gosta. Não gostou? Se liberte primeiro. Vai se libertando aí que é bom. Isso é bom para a tua alma. Vai lavando ela em nome de Jesus. Diz aqui, versículo 16: lavai vós, purificai vós. Olha, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. O mal eu citei, são tudo. Você faz muito mal quando você se afasta de Deus. Quando você faz pouco para Deus, você está fazendo mal. E fora o mal que faz para os seres humanos. Está vendo, irmãos? Ele disse aqui, lá vai. Está vendo uma palavra de tudo isso? Que eu preguei aqui no início? E aqui eu estou vendo que tem. Deus já adiantou lá na frente. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Eu amo esse Deus. Que Deus sábio. Que Deus maravilhoso. Halamachai. Glórias a Deus, aleluia. Diz aqui, versículo 17: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, a ergui-me, e diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmins, se tornarão como branca neve. Se quiseres, aleluia, aleluia, se quiseres, ouvirdes, comereis do bem desta terra. Será que vocês vão mudar a partir dessa palavra? Ou é mais uma que você vai jogar? Eu não sei como pode, irmão. Eu não falo de outros ministérios, estou falando da pregação que Deus me usa. Tem alguns libertos? Tem, mas são poucos. Deus quer todos. Quer todos. Quer todos. Quer viver bem aqui, mas quer viver sem ouvir a voz de Deus, sem caminhar na vontade de Deus. Nós temos que deixar o nosso eu de lado, a nossa vontade de lado, a nossa vontade para nada presta. Vamos viver a vontade do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui ainda a palavra de Deus, para que eu encerre esta palavra. Oh, aleluia. Que pena. Palavra tão maravilhosa. Se eu pudesse entender mais este dia, como eu estendi essa palavra? Porque não tem nada na igreja melhor do que a palavra. Para mim é nada melhor do que a palavra do meu Deus. Nada é melhor. Não tem louvor, não tem oração, não tem revelação, não tem profecia igual a palavra do meu Senhor. Eu estava orando para Deus. Eu vou orar para Ele, para ver se eu sou prego. Vou orar para Deus. Se Ele confirmar, eu vou só pregar. Oh, glória. Muito bom, irmão.
Não tem algo melhor e nem maior. Diz aqui no versículo 20. Mas olha o que Deus diz, ó. Preste bem atenção. Isso é para toda a igreja, irmão. Diz aqui no versículo 20. Mas se recusardes e fores rebelde, sereis devorado a espada. Que Deus é esse? O Deus que eu amo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu sirvo. Esse é o meu Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Rica lama suria lama saia, irimia suria lama saia, oraca lama sara lamaia, irimia suri, araca lama sara lamaia. É Deus poderoso. Ramai suria lama saia. Oh glórias a Deus, aleluia. Devorada a espada. Ai, cai, xararai, haramai, xaraia, orimi, alamaçaia, irimi, calama, harama, suri, calaia, irimi, suria, oh glória, oh glória, oh glória, Deus está neste lugar. Calama, xalamaçaia. Vai ouvindo e vai sentindo. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Olha Ele tocando na tua mente, olha Ele enchendo você de sabedoria, olha Ele te libertando, Ele quer comunhão contigo. Assim diz Deus nesta noite. Oh glória. Sabe por quê? Vou repetir esse 20 e vou terminar. Não vou repetir. Mas se recusardes e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse nesta noite. É a boca dele, é dele, olha ele aí, ó. Seja liberto, gente. Chega de você viver no mundão, que o mundo é onde você vive. Entra na igreja, mas lá fora você tem tua vida normal. Você não pode ser normal, você tem que ser uma pessoa lavada, purificada. Assim diz Deus nesta noite. Quem disse tudo isso? Os ignorantes, né? Vai falar ao contrário. Os ignorantes que estão o quê? Demoniado. Vai pensar, né? Brinque com Deus. Brinque com Deus. Irmão, não brinca com Deus. Deus me deu uma profecia o ano retrasado. Eu fui orar. Não, aconteceu mal. Eu fui orar. Fui orar. Falei, Pai, eu quero justiça. Eu quero justiça, Senhor. Ele falou assim: você vai ver com os teus olhos. Fizeram isso com a minha casa, e eu vou fazer com essa vida. E eu fiz. Está debaixo do chão. Não brinque com Deus, não. E não toque naquele que é dele, não. Foi assim que ele fez. Sabe qual foi a palavra que ele me deu? Eu subi lá para casa que minha filha morava. Ela tem uma salinha de escritório, tem uma mesa, tem tudo para me estudar. Eu fui lá orar, meu Deus. Vou marcar a minha casa de preto. Eu vou marcar com sangue. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Sou feliz por servir este Deus. E marcou direitinho com sangue. Deus faz, irmão. Não brinca com meu Deus. Deus faz. Aguardei, ele falou comigo. Ele falou, vou marcar com sangue. E é assim que as coisas acontecem. Então não brinca com esse Deus que eu prego, não. Esse aqui é o dono de tudo, dos céus e da terra. Dos céus e da terra. Acontece qualquer coisa, eu vou lá orar. E ele me revela. Tudo que ele falou, ele fez. Esse é o meu Deus. Você acredita nisso, irmão? É bom demais ter esse Deus. Ele cuida daqueles que é dele. Ele cuida. E ele não deixa o dele envergonhado. Jamais. Deus não deixa. Aquele que é dele não fica envergonhado. E ele o fez, irmão. Em vez de preto, veio sangue. Morreu. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Esse é o Deus. Grande Deus. Grande Deus. Quando tu dissesse isto no final, palavra do meu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aramachai, eu prego esse Deus, conheço e sei quem é Ele, irmãos. E as palmas é para Ele.
Calamaçaia. Esse é Deus. Deus maravilhoso. Meu Deus. Aleluia. Feche teus olhos e teu pensamento em Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus, poderoso Deus. Ore calamachuia, calamachaia. Glórias a Deus, feche teus olhos. Ligue teu pensamento em Deus. Fale com o Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus Pai, vai abençoando, Senhor, esta carteira profissional, Pai, estas chaves, meu Pai, seja abençoada em nome de Jesus. Essa veste seja agora lavada em nome de Jesus. Senhor, apresenta esta outra carteira nas tuas mãos, Senhor. Abre essas portas, abençoe teus filhos, Pai. Mas também abençoa, Pai, essas fotos, Senhor. Esses nomes que se encontram no livro de oração. O que está esse objeto aqui. E esta chave seja abençoada. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder, aleluia. Grande Deus. Ore, feche teus olhos e ore. Vamos falar com Deus mais um pouquinho. Senhor, meu Deus Pai, vai abençoando a cada um que está esta noite nas tuas mãos, meu Pai. Na volta do lar, Senhor, vai abençoando que só teu Espírito Santo possa acompanhá-lo, meu Pai. Senhor, meu Deus Pai, vai visitando, Pai, aos nossos familiares, a nossa parentela. Eu apresento a Ti, em nome de Jesus. Amém.